find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand
saw you in heaven, I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Olá, muito boa tarde a todas, a todos. Ahm, Vamos iniciar aqui a nossa terceira e última aula dessa capacitação profissional voltada para o marketing digital. Lembrando a todos que nós fizemos uma jornada, né, de entender alguns conceitos do marketing. No segundo dia, nós olhamos mais para as ferramentas de criação de conteúdo, design, etc. E hoje nós veremos a parte de estruturação de websites, a importância deles, as tecnologias existentes, não é? E essas aulas ficarão gravadas, vão ser disponibilizadas nos próximos dias para os participantes, porque sabemos que algumas pessoas não puderam participar todos os dias, né? Umas estão aqui hoje, não estavam ontem, umas estiveram só. O primeiro dia foi quando tivemos o maior quórum, né? Nós entendemos que esse horário, às vezes, alguém pode ter algum compromisso, pronto. Então, nós vamos disponibilizar, né? Caso alguém que esteja aqui hoje, né, não participou ou na totalidade, ou de nenhuma das aulas anteriores, pode ver esse conteúdo depois, tá? Então, muito boa noite, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar. Hoje, como eu disse, falaremos um pouquinho sobre essa parte de websites e a importância que eles possuem para empresas de todos os segmentos, todos os portes, né? Não faz muita diferença. O pessoal aqui está mandando boa tarde, ótimo, muito bom, boa tarde, Alexandre, Vinícius, Filipa. Todo mundo escuta bem, né? Consegue ver direitinho os slides aí? Só para eu confirmar aqui antes da gente iniciar. O áudio está ok? Tudo ok. Obrigado, Felipe. Ok, vamos lá. Então, hoje eu acredito até que vai ser um pouco mais curto do que os outros dias, né? Claro que temos bastante conteúdo para ver, mas também quero deixar um tempo para conversarmos ao final. E como hoje está mais reduzida, né, a nossa turma, é bom, por um lado, né, que a gente consegue se aprofundar se alguém tiver alguma dúvida, ok? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da definição, né, de website, né? Falamos muito sobre isso e o que de fato são, né, o que é um sítio, né, o que é um site. Então, basicamente, né, uma definição padrão aí, né, um site da internet ou um website é um aglomerado, né, um conjunto de páginas que possuem hiperligações e hipertextos, ou seja, links,
né? E eles utilizam um tipo de protocolo específico, né? Salvo alguns casos muito mesmo específicos, né? E existe uma hierarquia na organização destas páginas, ou seja, eu tenho um domínio, nós falaremos sobre isso um pouco mais à frente, eu tenho um domínio, a partir desse domínio eu tenho uma estrutura de páginas, né? E cada uma dessas páginas vai ter informações específicas, mas normalmente todas atreladas ao meu negócio, ao meu produto, ao meu serviço, né? Essa seria uma definição básica do que é um site. Todos nós sabemos o que é um site, navegamos em dezenas de sites todos os dias, né? E existem sites dos mais variados. Existem sites que são estáticos, né? Que são sites institucionais, que oferecem alguma informação ali. Existem sites que são plataformas, que nos conectam de alguma maneira, seja com outros usuários, seja com compradores, vendedores, etc. Existem sites que são puramente e-commerce, né? E são como se fosse uma loja online. Existem sites que são de serviços, e aí são diversos, né? E é uma infinidade. Não tem muito como a gente esgotar esse tema hoje falando disso, né? Mas os sites possuem um papel fundamental desde o surgimento da internet até hoje. Por mais que os aplicativos, né, móveis e mesmo os que instalamos no nosso computador sejam muito populares, né, e venham ganhando cada vez mais recursos, os sites vão continuar existindo por um bom tempo, né, e por uma simples razão, porque aquilo que falamos ontem, eles não estão atrelados a nenhuma mídia ou serviço, etc. Normalmente o site, né, está hospedado em um local comprado pelo dono, pela empresa dona do site, e aquele conteúdo é da empresa, né? Ele não está atrelado a um serviço que pode deixar de existir, que pode perder a sua relevância e assim por diante. Quando falamos de site, é muito comum ouvirmos também o termo blog, né? O blog que já teve essa coisa de ser um diário, vamos dizer assim, né? E de fato, a tradução é praticamente isso, né? Weblog. Log podemos entender como um local onde colocamos informação, e pode ser também um diário, por que não? E ele surgiu muito com esse contexto de ser uma coisa pessoal, onde as pessoas podiam postar os próprios pensamentos, sentimentos. Algumas pessoas utilizavam para criar poemas, histórias, contos, e assim por diante. Isso falando de 20 anos atrás. Depois de um tempo, ele começa a ter um contexto de uso corporativo, no sentido de criação de conteúdo. Por quê? O blog possui uma interface muito fácil, né, que não precisa de conhecimento técnico para escrever e publicar um artigo. Então, os jornalistas, produtores de conteúdo profissionais começaram cada vez mais a estudar a escrita da web, para então criar informações relevantes para o público das empresas, né? Não só veículos de comunicação, claro, isso é o que eles fazem, né? E fazem muito bem, mas também empresas começaram a investir nisso, porque aquilo que falamos lá atrás da importância de gerar valor para o nosso público, e vimos que uma das melhores formas de gerar esse valor é através do conteúdo, né? Um, a- Além do blog, né, nós temos um conceito muito utilizado hoje, e especialmente no marketing digital e no inbound marketing, que são as landing pages, tá? E o que são landing pages, né? A tradução literal aí seria uma página de pouso, né? Ou seja, o usuário vai cair nessa página, né, por algum motivo, seja porque ele achou isso no orgânico, né, no Google, mas normalmente é porque ele veio de algum link externo, tá? Isso aconteceu, por exemplo, com esse nosso webinário. Nós tínhamos uma landing page onde não tinha informação sobre a VFR, não era um site, era como se fosse o que antigamente chamavam de hot site, né? É como se fosse um site praticamente à parte do restante do site institucional, que é totalmente focado na conversão, né? Então, se olharmos ali, eu vou até abrir aqui uma guia
do nosso site, nós entrarmos aqui em vfrtech.com/start, ele vai carregar. Opa, o que que eu fiz? Digitei alguma coisa errada aqui. Eu fiz algum erro de digitação, mas pronto. Então aqui nós temos, olha, não tem quase nada, está falando que é o evento e já tem um formulário de cadastro. A ideia é que eu converta o usuário da maneira mais rápida possível, né? E aí tem um pequeno vídeo que vocês viram, né? Nós fizemos um vídeo especial comigo de divulgação, né? Ah, mas eu quero saber o que que é isso, tá? Então vamos entender aqui contando tudo que nós vamos aprender, estamos aprendendo, né? Que isso, o que que eu uso o marketing de conteúdo? Eu tenho uma postagem do nosso blog falando especificamente do marketing de conteúdo, se alguém quiser se aprofundar, né? Eu falo um pouco da empresa, ou seja, eu coloco a questão da autoridade, né? Que nós somos uma referência em marketing digital, né? E eu sempre coloco o que a gente chama de CTA, ou seja, os Call to Actions. Então, se eu fizer o usuário voltar, rolar aqui para cima para fazer o cadastro, pode ser mal e ele pode perder o interesse e fechar a página. Então, eu coloco um botão que ao clicar, o meu site faz isso sozinho para o usuário. Então, todos esses elementos aqui, eles são pensados na hora de criar um website. Eu coloco elementos que eu sei que vão chamar a atenção, além do conteúdo, né? Os participantes, olha que bonito, é esse modelo aqui de certificado que nós preparamos com muito carinho, que nós vamos oferecer para o nosso público, né? Então, voltando aqui, a landing page basicamente é um site de captura, né? Podemos entender assim. Podemos entender a landing page como um espaço onde nós vamos gerar um lead. O que acontece quando aí a Raquel, a Alexandre, a Patrícia, a Filipa, todos os outros que não estão aqui hoje clicaram fizeram esse pequeno cadastro e enviaram, aceitaram os devidos termos, né, regulatórios aí para estar tudo dentro da legislação vigente em relação ao armazenamento de dados e foram parar em um CRM nosso, né, um serviço que nós utilizamos para gerir estes leads, tá? Por mais que essa não seja uma ação voltada para vender nada para ninguém, nós precisamos dessa base de contatos justamente para poder disparar e-mails, né, que foi o que fizemos ao longo desses dias aí, receberam os e-mails com o link para acesso, e é por isso que estão nessa sala. Então, veja como precisa de uma estratégia, né? Teve uma criação de vídeo, teve a criação da landing page, teve a divulgação, né? Eu sei que alguns aqui vieram porque vieram do anúncio no Facebook, outros vieram do LinkedIn, etc. Não importa. Todos pararam dentro do mesmo funil, né? E vieram parar aqui dentro, tá? Então, continuando, né? É, quando nós temos uma landing page que é rápida, né, especialmente, ela precisa ter um carregamento rápido, e quando essa landing page nos desperta o interesse, né? Ou seja, ela tem relevância para o público que está acessando ela, as chances de converter são grandes. E aí utilizar, como eu disse, né, os termos, o CTA, o Call to Action, etc., vão fazer com que o usuário tenha interesse por esse conteúdo. Então, landing pages no marketing digital, elas são talvez até mais importantes do que o site da empresa em si. Claro que ter um site é muito importante pela questão da credibilidade, relevância, SEO, posicionamento, tudo que falaremos ao longo da nossa aula hoje, mas a landing page é quem vai fazer o trabalho de captar esses interessados, seja para baixar um conteúdo, seja para ter acesso a um conteúdo, seja para se inscrever em um treinamento, não importa o tipo de conteúdo que nós vamos oferecer. As pessoas vão clicar, vão estar de acordo com aquilo, e a partir disso nós temos o contato delas. Pode ser um telefone para a equipe de vendas entrar em contato, pode ser o e-mail para dispararmos e-mail marketing, inclusive conseguimos criar uma trilha de automação,
Ou seja, reparem que quando fizeram a inscrição, já recebiam um e-mail e em seguida agradecendo a sua participação, né? Aquilo lá não era o Tomás disparando esses e-mails para ninguém, né? Apesar de estar assinado ali como Tomás, ele de fato configurou isso, mas ele deixou de forma automatizada. Assim que a pessoa fizer o cadastro, ela já vai receber isso automaticamente, assim como os outros e-mails que receberam. Eles todos foram programados previamente. Meia hora antes do evento, vamos disparar o e-mail com o link e assim por diante, tá? Em linhas gerais, um site, né, para criar uma página, nós precisamos de um suporte tecnológico, né? E aí que entra a parte dos nerds, né, dos caras do TI aqui, que também a nossa empresa trabalha com isso, né? Mas, no geral, existem muitas linguagens de programação e linguagens que são voltadas para a web, né? E cada uma delas possui algumas finalidades diferentes. Nós temos alguns scripts, algumas linguagens que são voltadas para e-commerce, outras para gestão de estoque, outras para a parte mesmo de um site de conteúdo e assim por diante. Mas, no geral, nós utilizamos dois tipos de ferramentas, né, que são as ferramentas back-end e as ferramentas consideradas front-end. Tá? Então, nós temos uma lista de tecnologias aí, PHP, Java, Ruby, Python, né? Enquanto back-end, no front-end, HTML, CSS, JavaScript, né? Que é muito utilizado também, ok? E aí, muitos aqui devem estar exatamente com esse pensamento agora, né? Tá, Luiz, mas o que que eu tenho a ver com isso, tá? Veja, enquanto profissional de marketing, ou de vendas, né, ou do comercial, não é esperado que se tenha conhecimentos em programação. Porém, entender um pouco como funciona isso faz muito sentido, porque se formos contratar um profissional, uma empresa para desenvolver o nosso site, é importante sabermos o que a gente pode cobrar no sentido de trabalho, né? O que a gente pode cobrar de resultados e o que a gente pode esperar que o nosso site vai entregar. Então, é muito importante que sejamos curiosos, né? A nível dessas linguagens, a nível dessas possibilidades, dessas ferramentas como um todo, para ela melhorar cada vez mais o nosso negócio. Então, é muito comum vermos profissionais de marketing se especializando na área de programação, né? Eu, particularmente, não programo, mas eu gosto muito da área de front-end, né? Especificamente HTML, WordPress, que nós vamos falar um pouquinho mais. Mas eu não sou da área de TI, mas a minha trajetória como um todo fez com que eu desenvolvesse algumas habilidades importantes para conseguir, por exemplo, auxiliar ou até mesmo desenvolver um website do zero, tá? Ou seja, isso não vai fazer mal para a carreira de ninguém, é apenas uma skill a mais que é muito valorizada, inclusive, no mercado de trabalho, não é? No quesito de website, seja landing page, seja um aplicativo, seja um site estático, né, um e-commerce, etc, etc, existe um termo que ele é muito importante e ele às vezes é negligenciado. E aqui, né, muitas vezes ele é negligenciado pelo profissional de tecnologia, que não está muito preocupado em fazer algo que seja bonito, mas sim funcional, né? Só que dá para ser os dois, né? Então, nós temos um termo conhecido como User Experience, tá? Ou UX, simplesmente UX, que basicamente é o tanto que aquela ferramenta proporciona uma experiência positiva. Quem nunca foi usar um aplicativo ou entrou em uma página e falou, meu Deus, como é confuso usar isso aqui, né? Não podia ser uma coisa mais simples, né? Isso é UX. Quando é tão simples, é tão intuitivo que a gente nem precisa ficar pensando muito, aquilo já flui naturalmente. Então, essa é toda uma área, né? Que envolve design, que envolve teorias de aprendizagem comportamentais e que envolve tecnologia, que é feita para desenvolvimento, né? UI, que é a User Interface, também está relacionada a UX. E é justamente isso, né? UX existe
né? Eu costumo brincar, eu falo que existe desde sempre, né? Quando nossos antepassados lá começaram a utilizar materiais para auxiliar na caça, eles usavam, né, a pedra lascada, né? E depois alguém teve a ideia de falar, não, peraí, se eu passar essa pedra aqui em uma outra pedra, fazer alguma coisa, eu consigo ter o quê? A pedra polida, né? E aí começaram, a partir disso, ter cada vez mais cuidado na hora de criar os próprios utensílios. Isso, de certa forma, mesmo sendo os nossos antepassados, né, há milhares de anos aí, é uma espécie de UX. Esse termo só não existia naquela época, mas é a forma de transformar algo mais usual, mais intuitivo, que faça mais sentido, ou que faça o trabalho em menor tempo, não importa. User experience é proporcionar uma experiência positiva, ok? Esse é o principal aspecto que devemos pensar quando falamos de UX. UX é muito importante quando vamos desenvolver o nosso site, porque se tivermos um site confuso, que o usuário não consegue perceber o que se trata, ou como ele faz para entrar em contato, ou qualquer coisa que vá proporcionar uma experiência má, pronto, acabou, perdemos. Ele não vai voltar no seu site, ele não vai dar uma segunda chance, porque o seu concorrente provavelmente não está errando com isso. Então, se eu tento entrar num site, o site não carrega, é problema de velocidade, muito provavelmente ligado ao servidor ou ao script do site. Mas é UX. Se eu tento entrar no site pelo telemóvel, esse site não é adaptável ao meu conteúdo, né? Isso é UX, problema de responsividade. Se eu tento entrar no site, eu não encontro a informação de contato, não tem, não acho um WhatsApp, não acho um formulário, um telefone, nada. É UX, né? Então, ela é a responsável por fazer o usuário ficar no seu site, mas mais do que isso, ter uma experiência positiva, tá? Falamos agora, né, da questão de ter um website responsivo, e essa animação aqui mostra muito bem, para eu não ter que explicar tanto, né? Eu acho que fica muito fácil de entender aqui o que se trata um site responsivo. Basicamente, é quando o conteúdo se adapta ao ecrã do usuário. Não importa se eu estou usando um telemóvel, um tablet, um grande monitor, ou se eu estou vendo na televisão da sala de 50 polegadas, aquele website, ele possui módulos, e esses módulos vão se adaptar à tela. Se for uma tela muito pequena, ele simplesmente vai sobrepor um por cima do outro. E o que acontece quando nós entramos em um site que não é responsivo? Nós, pelo telemóvel ou um dispositivo menor, nós temos uma experiência péssima, né? Ou seja, não temos nenhum tipo de experiência positiva, né? De UX positivo, né? E isso é mal. Primeiro, porque é um site que não é responsivo, o Google já não vai ranqueá-lo da melhor maneira possível, como falamos ontem de SEO. Mas mais do que isso, o usuário vai sair. Se ele tiver que ficar dando zoom, né? Rolando a página para o lado para poder ver uma informação, esquece. Tá? Então, o que acontece é que nós temos um número, não é tão grande, mas é expressivo, de empresas que investiram em websites 10 anos atrás. Olha, sinto muito informar, mas é necessário fazer um banho de lojas aí nesse website. Ele não pode ser um investimento único, ele precisa ser atualizado, ele precisa estar condizente com as últimas tendências, tanto do design como da usabilidade, mas principalmente da performance. Tá? E quando a gente fala em performance, é o site ser leve, o site abrir um dispositivo móvel numa conexão 4G, 3G, rapidamente, né? Porque às vezes é quando o seu usuário vai te achar, né? Nem sempre ele vai estar conectado num cabo de fibra ótica com 1 GB de velocidade. Às vezes ele vai estar na estrada com aquele sinal péssimo e mesmo assim ele vai precisar entrar no seu espaço para falar com a sua empresa ou para comprar o seu produto, o seu serviço. E agora, vem uma pergunta, né? Uma pergunta que até fiz ontem, mas eu repito ela aqui, né? Hoje, com a infinidade de serviços que temos para engajar e conversar e estar à disposição do nosso público, e muitos desses até oferecem a própria loja lá dentro, né?
O Instagram já tem isso, o WhatsApp já tem isso, e tantas outras dessas ferramentas aqui. É possível eu ter o meu espaço ali, vender os produtos, etc, etc. Então, mesmo se eu sou um e-commerce, né, ou se eu vendo coisas, eu supostamente não preciso de um website. Supostamente, né? Por quê? Porque o que eu disse ontem, né? Olha, o Facebook, a Meta, né? É dona dos 4 primeiros ícones aí dessa tela, ok? A Microsoft, deixa eu ver, LinkedIn, é, o Skype, acho que o Blogger também, é, é dona de mais umas 3. O Google, de mais umas 2 ou 3. Então, assim, são poucas empresas de tecnologia, né, que detêm grande parte dos principais serviços aí. E por que, né, estou falando isso? Aqui nós temos uma infinidade de ferramentas para variados propósitos. Temos as mídias sociais para falar com o público, temos os messengers para poder falar de uma maneira rápida, temos as ferramentas de vídeo, temos ferramentas profissionais como LinkedIn, temos ferramentas para podcasts, temos ferramentas de portfólio, temos ferramentas para colocar fotos, etc, etc, etc. Enfim, uma infinidade, né? Todas elas supostamente gratuitas, até mesmo para as empresas criarem as contas e começarem esse relacionamento. Então, por que que eu vou pagar para um site, né? Que sentido faz eu pagar? E aí volta, né? Não sei se estavam todos aqui ou se recordam, né? Mas volta aquele ponto muito relevante que é a minha informação que está no Facebook, no Messenger, no Instagram, no WhatsApp, que são todos do Mark Zuckerberg, elas estão sujeitas a uma pessoa que, se um dia acordar com uma dor de barriga e decidir que não quer mais ser um dos homens mais ricos do mundo ou ter as maiores redes sociais do mundo e puxa tudo aquilo da tomada, os meus dados vão embora junto, né? Então, se eu tive um grande esforço monetário e de tempo para criar toneladas de conteúdo em vídeo e postei tudo isso no YouTube, ótimo. Eu vou criar uma comunidade de seguidores, eu vou me relacionar com eles. Não estou falando que não tem que fazer. O problema é se um dia o YouTube, por alguma determinação judicial, precisa fechar as portas e tirar todos os vídeos do ar. Hum? Vai saber, isso pode acontecer. Não estamos, estamos sujeitos a esse tipo de situação. E se isso acontece, todo aquele meu esforço, dinheiro e tempo dos vídeos vão sair dessa plataforma. Se eu não tiver esses vídeos em um outro lugar, eu perdi, não é? Eu não tenho mais como acionar as pessoas com eles. Então, isso e tantas outras coisas, né? É, tem esse risco. Mas, para além disso, né? Ter um site ainda é um sinônimo de credibilidade. Por mais que ninguém esteja interessado em saber a história da tua empresa, ninguém quer saber disso, né? Aquela página institucional, quem somos ali, existe para o ego do próprio dono, e só. Ninguém vai ler sobre isso. Mas, quando eu consigo gerar valor a partir desse site, e aí entra o papel do blog ou outras possibilidades de geração de conteúdo, aí as coisas começam a ficar interessantes, né? Mas ninguém quer saber da história da sua marca, né? Não importa. Temos um manifesto de posicionamento e tal, tá? Eu não estou nem aí, eu quero saber se o seu produto resolve o meu problema. Ou se o seu serviço, né, está de acordo com as minhas expectativas do que eu procuro para um serviço. É isso, né? Então, mas, ainda assim, passa uma credibilidade e devemos pensar na forma de resolver o problema mais brevemente possível. Seja ter um formulário, mas o formulário, às vezes, as pessoas desistem, elas querem algo que seja rápido. Então, um botão que vai cair no Messenger, ou um botão que vai cair no WhatsApp, ou um botão, ou o telefone para a pessoa já poder ligar, né? Aí vai variar muito conforme o seu público. Então, voltando à primeira aula, e segunda também falamos disso, a definição do público é muito relevante, né? Mas, entendendo aqui sobre o site e a importância do site, né? Hoje eles são uma ferramenta muito boa para gerar conversão.
né? Mas não só, como eu disse, gerar valor para a marca, passar credibilidade, né? E o inbound marketing, que é aquilo que falamos ontem, né? Que o inbound utiliza um anzol, lembra, com uma isca, enquanto o outbound é uma rede, uma grande rede de pesca, né? Precisamos do site para gerar conteúdo inbound. Ah, podemos ter um canal no YouTube? Podemos. Mas o site, né, vai fazer muito sentido porque a gente também consegue transcrever aquele conteúdo do YouTube, por exemplo, para um post, e aí nós temos duas frentes oferecendo iscas para o nosso público, para então a gente poder captar leads de uma maneira que seja efetiva, ok? Uma dos benefícios de ter um website é que nós temos as ferramentas de Web Analytics e elas são muito legais e nós podemos criar diversos filtros aí e entender o comportamento dos usuários dentro do nosso site, né? Eu peguei esse GIF aqui da Prevai, apenas para ilustrar, essa é um pequeno trecho da utilização do Google Analytics e ele nos mostra informações muito legais, inclusive em tempo real, né? Conseguimos ver o número de usuários que estão acessando a nossa página de, em tempo real, né? E como isso acontece? Lembra quando falamos ontem dos cookies, que não são aquelas bolachas que a gente come, mas sim os pacotes de dados, né? Que o nosso navegador fica trocando com os sites. Então, basicamente, o Analytics, instalamos um código do Analytics ali e ele, né, utiliza as informações de navegação do usuário para dar dados sobre, por exemplo, de onde vem aquela conexão, a partir de qual dispositivo, quais páginas aquele usuário visitou, quanto tempo ele ficou em cada página, né? E aí nós temos diversas métricas que vão auxiliar a gente na tomada de decisão. Uma delas é a taxa de abandono, que é, por exemplo, quantas pessoas abandonaram o seu site, ou seja, fecharam a página a partir daquela página específica. Se uma página do meu site tem uma taxa de abandono muito maior do que as outras, eu posso investigar e eu posso perceber se é algum problema no carregamento daquela página ou se é no conteúdo mesmo que está fazendo as pessoas quererem sair do meu site, né? Então, essas diversas métricas, quando elas são cruzadas de uma maneira correta e coerente, elas podem trazer muitos insights para a gente não só melhorar o UX do nosso site, mas como melhorar a nossa taxa de conversão, que esse normalmente é o principal objetivo, tá? A boa notícia, o Google Analytics é de graça, né? É uma ferramenta gratuita. E assim como o Google, existem outras ferramentas de Web Analytics. Eu acho a Google uma das mais completas nesse sentido, pelo fato de ser gratuita e pelo fato de integrar muito bem com outras ferramentas, como o Google Ads, por exemplo, que são os anúncios que nós também vimos brevemente, e até mesmo os anúncios de outras plataformas, como é o caso do Facebook Ads, nós podemos usar uma mesma tag do Google, um código do Google, né, que é o Tag Manager, e a partir dele configurar diversos containers, diversos códigos de outros parceiros para fazermos aquelas coisas que falamos ontem de remarketing, que é o anúncio que aparece para pessoas que já visitaram a nossa página, etc, etc, etc. Tá? Mas ok, não entrando muito nesse aspecto técnico, né? Vamos perceber aqui, para quem não entende tão bem disso, o que é necessário para termos um site. Em linhas gerais e bem gerais, nós precisamos de 3 coisas apenas para ter um site online, tá? Mas precisamos delas, né? Não tem como ter um site sem essas coisas. A primeira é o domínio, tá? E o domínio nada mais é do que o nome ou o endereço do meu website, né? Todas as páginas vão ficar alinhadas como um subdomínio ou como um diretório desse site. Então, www.sitedoluiz.com. Esse é meu site. Aí, se eu coloco /currículo, vai carregar o meu currículo. /contato, vai carregar uma informação de contato. Claro que eu preciso construir todas essas páginas e hospedá-las, né, em um servidor. Mas só para entenderem que o domínio é o endereço, é o www, né, que às vezes não precisa do www, que é o World Wide Web, precisa do protocolo HTTP, e especialmente o HTTPS, né, falando um pouquinho de segurança, que é um protocolo de conexão segura, tá?
mas a maioria dos servidores, né, já tem isso e a gente vai conseguir perceber isso quando for desenvolver um website. Bom, eu tenho o meu domínio, eu comprei. Quanto custa isso, Luiz? Depende. Depende do tipo de domínio, mas em média vai ser um custo aí de 10 euros por ano, tá? Para eu ter um site .pt ou .com. Se eu quiser algum site com uma terminologia muito específica, tipo .org ou .edu ou alguma coisa do tipo, talvez seja um pouquinho mais elevado o custo, tá? E existem diversos mesmo tipologias na hora da gente criar um site. Não é só o .com, .net e .pt que existem, né? Fora os regionais, .com.br, .es, .uk, .us, nós temos diversos outras denominações, que é .adm, .ninja, .gel, enfim, existem centenas mesmo, né? Mas pronto, coloquem aí que vai custar cerca de 10 euros por ano, aproximadamente. Depois que temos o domínio, nós precisamos de um servidor, não é? Uma hospedagem, né? Quando vemos lá, compre a sua hospedagem. O que significa isso? É um hotel? Praticamente. É onde seu site vai ficar estacionado, né? Onde seu site vai ficar hospedado. São empresas que oferecem servidores cloud, né? Ou às vezes não é cloud, mas pronto, são servidores que vão hospedar o conteúdo do seu site. Tudo que for desenvolvido vai ficar nesses servidores. Mas por que eu não posso hospedar no meu próprio servidor? Pode, se tiver um servidor, pode. Mesmo que tenha um computador, supostamente, pode, mas não é o ideal, porque esse computador nunca pode desligar e nem desconectar da internet, senão seu site fica offline. Então, o ideal e o mais barato é contratar um servidor bom, porque esse servidor vai garantir que o seu site tem redundância. O que significa isso? O mesmo site está gravado em servidores em continentes distintos, para se acontecer alguma coisa no data center, não perdemos nada. Esses servidores vão garantir backups, pelo menos semanais ou mensais, então se tiver um ataque hacker, se tiver qualquer coisa com o seu site, se ele por acaso for para baixo, temos como dar um rollback, né? Temos como voltar e recuperar o que existia antes, que estava online, né? Esses servidores vão proporcionar acesso seguro, né, da informação, né, e às vezes os sites podem lidar com informações que são sigilosas, então são muitas coisas que os servidores dedicados para a web já possuem, né, protocolos de segurança internacionais, etc, etc, etc. Quanto custa hospedar o meu site, Luiz? Bom, aí também é uma pergunta que depende do volume de informação e do número de acessos que o seu site vai ter. Mas, de novo, em linhas gerais, podemos considerar algo aí em torno dos 50 a 80 euros por ano, uma hospedagem boa, né? Eu consigo achar mais barato? Consigo achar de 10 euros por ano, de 5 euros por ano. Mas é aquela coisa que sabemos que se tiver um grande volume de acesso, o site vai cair, sabemos que não vai ter uma rotina de segurança ou de backup tão estruturada, sabemos que, pronto, é um site que vai carregar de forma mais lenta do que outros, né? Então, a hospedagem é algo que vale a pena investir para ter algo um pouco mais robusto, e normalmente os planos são escaláveis. Então, eu contrato por um valor, e se eu vejo que o meu site cresceu, agora ele tem muito mais conteúdo e muito mais acesso, eu consigo no próprio servidor escalar o meu serviço e aumentar a capacidade, né, de hospedagem, de número de acessos, etc. Tá? Mas a média seria algo aí entre 50 e 80 euros por ano. Quando a gente dilui isso de forma mensal, não é um custo tão alto, né? Bom, e por último, né? Então eu já tenho o endereço do meu site, eu já tenho onde hospedar ele. Agora, o que está faltando? Está faltando o site em si. Como é que eu faço esse site, né? Eu preciso de um CMS, né? Que basicamente é um painel ou um serviço, uma tecnologia que vai permitir com que eu desenvolva esse site. Eu posso fazer o site inteiro na linguagem de programação, em HTML, por exemplo? Posso, só preciso de um bloco de notas para fazer isso. Mas quando eu utilizo um CMS, é como se eu tivesse um assistente para me ajudar e não tem que
digitar o código na fonte para cada vírgula que eu preciso do meu site. Obviamente, em alguns momentos vai ter que entrar no código e analisar, mas em linhas gerais conseguimos ter ali templates e estruturas pré é, estruturas pré-prontas, né? E com isso nós conseguimos, pronto, como posso dizer? Nós vamos falar de algumas possibilidades que nós temos aqui, né? Mas, peraí, deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui da Filipa. O que significa SMS? Olha, é uma sigla em inglês que significa Content Management System, ou, em linhas gerais, seria Sistema de Gestão de Conteúdo, tá? Então, os CMS vão existir vários, né? E nós vamos falar aqui de alguns mais populares que tem. Alguns são bem automatizados o seu uso e outros requerem um pouquinho mais de conhecimento, ok? De nada, Filipa. Pessoal, quando forem tendo dúvidas aí, por favor, mandem no chat ou então liguem o microfone, né? O microfone está habilitado aí para quem quiser participar. Às vezes eu falo rápido demais também, então podem também falar, olha, professor, não percebi o que falou aí, tá? Então, às vezes eu me empolgo e pronto. Mas, por favor, vão mandando as dúvidas aí. Então, continuando aqui, né? Eu tenho essa necessidade de ter um CMS. Eu posso fazer no código? Posso, mas tem um CMS, né? Que ele vai me ajudar, tá? Opa, peraí. Aqui. Então, quais são algumas das plataformas, né? E aí, só voltando aqui, nós temos coisas que são mais automatizadas, que são boas por um lado e ruins por outro, e nós temos coisas que são mais customizáveis, que são boas por um lado e ruim por outro. Eu vou apresentar aqui algumas ferramentas e eu pretendo falar o pró e o contra de cada uma delas, ok? Então, por exemplo, aqui eu separei algumas das ferramentas que são plug and play, tá? O que significa isso? Eu vou entrar, vou fazer o meu cadastro, a maioria delas são pagas, né? E aí eu vou construir o meu site. Mas a maioria delas também permite uma versão gratuita. Lembra do Canvas, né? Canva, perdão. Ele permite eu criar o meu design de forma gratuita, mas se eu quiser alguma coisa a mais, eu vou pagar por isso. Eu vou mostrar aqui agora para todos um, um site chamado Wix, que muitos devem conhecer, que ele é como se fosse o Canva dos websites, né? O Luiz, propriamente, não é fã dessa tecnologia, tá? Mas assim como o Canva, eu acho que em algum momento, talvez, ele possa ser útil para algumas pessoas. Então, nós vamos fazer... Olha, tem anos que eu não entro nisso aqui, tá? Mas nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o criação do Canvas. Vou criar uma conta do zero para verem que nós conseguimos fazer um site legal em pouco tempo, né? Então eu vou entrar num tempo e meio aqui, que eu acho legal que vocês veem o funcionamento da ferramenta na prática. E olha, como eu disse, tem anos, realmente anos que eu não entro no Wix para ver como funciona. Então, estamos partindo do pressuposto de que eu sou um usuário que não tem zero de conhecimento nessa plataforma. Então, eu vou colocar nome aqui, teste. Opa, é o e-mail. Esse e-mail que eu acabei de criar. Eu tenho que digitar, não deixa eu colar. Vamos lá. Dolai51683 introace.com. Vou colocar uma senha aleatória aqui e vou me registrar. Ele possivelmente vai mandar um e-mail, né, para confirmar o meu registro. Ok. Vamos lá. Ele vai fazer um monte de pergunta aqui. Eu quero só poder. Eu quero criar um site, por exemplo, de um consultor, né? Vamos lá. Ok.
Aí ele vai criar um painel de controle, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. O meu teste, deixa eu... pronto, aqui está. Então ele vai falar, qual é o seu nome comercial? Vou colocar teste, teste Luiz. Qual é o seu endereço? Não tem. Lisboa, os meus horários de funcionamento, quais serviços eu presto, vamos supor que eu sou consultor de marketing estratégico, por exemplo. Não tem essa parte de equipe, recursos úteis, olha, se eu quiser oferecer sessões, etc., aceitar pagamento, enfim, o bom dessas ferramentas é que elas já têm tudo isso, de certa forma, integrado e automatizado. Quando nós utilizamos outras, que é a que eu vou mostrar depois, nós temos que meio que fazer tudo isso de uma maneira mais manual, tá? Eu vou pular essa parte aqui, né? Mas só para ver que se quisermos fazer um e-commerce, nós conseguimos também, né? E agora eu já tenho um painel de controle, ó. E agora vamos só esperar ele finalizar aqui, e eu queria que ele me deixasse construir o site. Mas, pelo visto, vou ter que responder mais pergunta, né? Então, aqui, digamos que eu não tenha o meu domínio. Se eu já tivesse o meu domínio, eu colocaria aqui, e aí eu faria a conexão, apontaria os DNS, que é um processo técnico simples, que eu aponto para onde o meu domínio vai jogar, né? Aí, no caso, o meu domínio está jogando para o servidor do Wix. Eu quero aqui, quero ir no design do meu site. Então, eu faria essas configurações, né? E aí, eu escolho algum tema, né? Olha, profissional, clássico, brisa. Não, vou pular isso aqui. Eu quero fazer do zero, né? Então, olha que bacana, ó. Ele me dá algumas opções aqui do que eu gostaria da página inicial. Então, baseado nas informações que eu coloquei, o próprio Wix já colocou algumas coisas aqui, ó. Teste Luiz, ele já colocou o nome da minha empresa, até está escrito com um a mais maiúsculo ali. Mas, ó, digamos que eu falei, não, eu gostei desse aqui, esse aqui eu achei interessante. Eu vou seguir com esse layout, é mais clean e tal. Pronto. E o que ele vai fazer? Ele já vai carregar isso e eu vou poder. ah, eu espero, né? Eu tenho que pôr aqui quais páginas eu quero. Eu quero sobre, eu quero um serviços, eu quero um de clientes e um de contato. Pronto. Aí ele já vai, olha que legal, olha que incrível, né? Ele já vai criar tudo para mim. Vamos só esperar um pouquinho, está carregando aqui. Ok, publicando seu site. Muito bem, seu site já está disponível. Então eu venho aqui ir ao editor e olha que bacana. Ele tem aqui tudo, né? Eu não sei exatamente, mas digamos que eu queira mexer isso daqui. Digamos que eu queira mexer sobre. Eu venho em edição rápida, né? Com poucos cliques. Alô, teste, eu já consigo mudar e a hora que eu clico em publicar, meu site já está online. Então, é genial, né? Eu consigo mudar. Eu não quero essa foto desse senhor aqui, né? A foto que eu quero é... eu quero outra foto. Vamos ver as opções que ele me dá aqui. Acho que ele deixa até eu buscar no próprio Shutterstock. Olha que legal. Vou colocar aqui... marketing. Vamos ver. Olha só, fala, não, quero pôr essa imagem aqui, né? Por exemplo, eu gostei dessa. Eu tenho que comprar, porque é Shutterstock, mas se for no mídia do Wix, eu acho que é de graça. Digamos que eu queira pôr essa rapariga aqui, pronto. Olha, ele já mudou, tá vendo? E aí eu publico e o site já está online. Eu não quero ter essa seção aqui, eu não quero ter 3 imagens aqui, né? Na verdade, eu só quero ter duas, sei lá. Então, eu consigo, em algum ponto aqui, eu devo conseguir editar isso daqui. Talvez na parte de layout, qualquer coisa do tipo. É claro, existe uma pequena curva de aprendizagem, mas veja, que eu não tive que digitar uma linha de código aqui. Eu fiz o site inteiro, né? É bom demais para ser verdade. E é mesmo, tá? Por quê? Eu estou fazendo tudo gratuito aqui. Mas, para eu poder ter um site sem a marca d'água do Wix, porque quando eu publico, ele vai ficar assim, ó.
Deixa eu publicar ele e pôr em ver site. Primeiro que ele fica com esse endereço todo estranho, mas tudo bem, eu não conectei meu domínio. Segundo, ele fica com isso aqui, ó. Então, assim, não é nada profissional. Ah, mas eu sou um estudante, eu preciso fazer meu portfólio, qualquer coisa do tipo. Poxa, vai em frente, é gratuito, usa a ferramenta, né? Ah, eu sou uma empresa, sou uma loja, eu preciso vender e tal. Não, aí não. Aí ou vai ter que pagar pelo serviço, né, completo, ou vai ter que ir para outra solução. Eu vou apresentar algumas outras soluções aqui também. Então, não estou demonizando o Wix, mas também não estou falando que é a melhor solução do mundo, porque não é. Porque mesmo o pago, ele vai possuir muitas falhas aí no sentido de SEO, e eu acho que é um serviço muito caro pelo que ele oferece. Claro, ele tem essa questão de ter diversos layouts prontos, mas isso faz também com que várias empresas possam ter o mesmo site que o seu, porque ele não é exclusivo do seu site. Mas até aí, ok, não há problema, dá para mudar cor, dá para mudar fonte, etc, né? Mas vamos ver, nem sei quanto custa, né? Há muito tempo atrás eu achava caro. Talvez agora esteja mais acessível. Mas vamos lá. Se eu quiser pegar o plano intermediário aqui, né? Eu vou pagar 30 euros por mês. Parte boa disso, tá? Já tem hospedagem, então eu não tenho que pagar aqueles 50 euros a 80 euros por ano de hospedagem. E se eu tiver o mínimo de boa vontade, eu não tenho que pagar um desenvolvedor para fazer o site para mim em outra tecnologia, tá? Essa é a parte boa, né? Parte ruim, né? E a nível de indexação, o Wix não é tão bom quanto, por exemplo, o WordPress ou outras tecnologias, né? Pela tecnologia que ele utiliza, apesar de ser HTML5, ele possui algumas limitações e ele é limitado no sentido de customização. Eu consigo customizar até certo ponto, mas nos layouts que ele tem. Pronto. Eu não consigo ir muito além daquilo, eu não consigo adicionar muitos plugins, eu não consigo colocar muitas informações personalizáveis, não é? Mas, mais uma vez, tudo depende do é, contexto e da necessidade. Talvez ele possa fazer sentido para alguém, né? Mas normalmente o que eu recomendo é investir em algo um pouco mais profissional, tá? Mas até que não é tão caro, era mais caro antes. Eles conseguiram melhorar os preços, né? Inclusive eu consigo colocar aulas aqui, e isso é legal. Pensando aí em agendamento para quem oferece consultoria e tal, pode ser uma boa, pode ser uma boa. Só que a gente tá falando, a gente sempre tem que entender que isso aqui é um custo anual, né? 30 por mês é 360 no ano, né? E um site em WordPress, né? Vai custar, né, com uma agência desenvolvedora boa, vai custar na casa aí dos 600 até 1.000 euros pelo desenvolvimento. Só que é pago só uma vez, né? Depois só tem o custo do servidor. Então, assim, é algo que tem que levar em consideração, tá? Pronto. Então, dito isso, né, e fechando isso aqui, mas só para verem, né, eu queria mesmo era mostrar o editor e mostrar que realmente eu gosto desse tipo de plataforma que democratiza o desenvolvimento, assim como o Canva, né? Tem muitos designers que não gostam do Canva, mas eu acho que tem mercado para todos, né? Então é a mesma coisa, nós desenvolvemos sites aqui na VFR, mas não é por isso que nós vamos demonizar uma ferramenta que pode servir para outras pessoas, né? Que às vezes aquela pessoa não vai ter 800, 900 euros para desenvolver o site, mas ela tem como fazer o próprio site gratuito no Wix. É melhor do que não fazer, ok? Então, vamos continuar aqui para os nossos slides. Assim, tirando o WordPress, que eu vou explicar um pouquinho, existe uma diferenciação entre o WordPress.com e o WordPress.org. Todos esses outros, Weebly, Squarespace, Webnode, Site123, Strictly, Card, todos esses são igual Wix, tá? Vou entrar, vou fazer o meu site, e se eu quiser uma funcionalidade a mais, eu vou pagar, ok? Em contrapartida, eles já me oferecem hospedagem, né? Eu não tenho custo com desenvolvimento, né? E normalmente há um suporte, há uma coisa para se meu site tiver problema, eu consigo acionar alguém para poder utilizar. Então, tem um ponto muito interessante, tem um ponto muito relevante, né? Um ponto que eu diria positivo para essas plataformas. O WordPress está aí
Mas o WordPress possui uma diferença brutal entre WordPress.com e WordPress.org. O WordPress, no geral, é um CMS open source, tá? Só um segundo. E o que significa isso, né? Significa que é uma tecnologia que é mantida pela própria comunidade, né? E é gratuita. O que não é gratuito no WordPress são os plugins. Existem muitos plugins gratuitos, mas são os adicionais, os toppings, né, que a gente coloca nele, né? Mas o WordPress em si, o código dele é livre, ou seja, qualquer pessoa pode pegar e modificar. E é o que as empresas fazem, pegam o código fonte do WordPress, utilizam ele como base, mas modificam esse código e entregam um site personalizado, tá? É o que nós fazemos aqui quando desenvolvemos em WordPress, por exemplo. Mas o que o WordPress, a fundação WordPress fez? Para, de certa forma, democratizar e concorrer com essas outras ferramentas como o Wix, eles têm a plataforma meio que pronta deles também, que é o wordpress.com. Ou seja, essa é paga. Ela é igual ao Wix. Tem o plano gratuito e tem o plano pago, mas ela é extremamente limitada. Então, quando formos utilizar o WordPress, é wordpress.org. É a mesma empresa, é baseada na mesma tecnologia, mas o .com, digamos que é para um usuário que é muito entry-level, que ele ainda não vai... Tem os pontos positivos? Tem, a hospedagem feita pelo próprio WordPress, não tem que pagar o servidor. Às vezes eles têm um plano de domínio também, né, com a marca d'água ali, né, tipo .wordpress.com, que também não tem que pagar. Então, tudo é uma questão de entender qual o momento da empresa ou da pessoa e o que ela precisa, né? A única coisa ruim é que, por exemplo, se eu faço um site no Wix, é muito difícil eu exportar esse conteúdo para um WordPress depois. E, invariavelmente, né, eu começando um site no Wix, em algum momento do meu negócio, eu vou sentir necessidade de ir para uma plataforma mais robusta. Pode não ser o WordPress, mas normalmente vai ser. E aí eu jogo fora o meu site e tenho que fazer um do zero no WordPress. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, já vai direto para o WordPress. Né? Então, imaginem que, né, pensem na seguinte situação. Meu objetivo é ter um carro, ter uma viatura. Mas agora eu só posso pagar por uma bicicleta. Se o meu objetivo é fazer uma viagem, pegar a estrada, a bicicleta não vai me atender. Então, eu preciso ponderar muito bem se eu vou ficar um ano sem carro nenhum, ou se eu vou gastar com uma bicicleta agora para eu depois jogar fora, né? Claro, essa analogia que eu estou fazendo aqui, para comprar o carro. Porque eu vou ter que comprar o carro de qualquer jeito. Então, às vezes é melhor já comprar o carro direto, ou é melhor eu andar de bicicleta durante um tempo, depois descartar ela e pegar um carro? Vai depender da necessidade de cada um, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Possivelmente o negócio profissionalizando vai ter necessidades mais individuais, mais específicas que essas plataformas nenhuma atende. E outras, sim, outras tecnologias, sim, né? Então, às vezes, já é melhor ir direto para elas, tá? Mas, como eu disse, a necessidade de cada um. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto do WordPress, né? Eu acho que é uma plataforma muito versátil e muito robusta, né? E falando dele, né? O nosso próximo slide é sobre isso, né? O que eu mais gosto do WordPress é que ele tem uma infinidade de plugins e de temas que nós podemos instalar. Então, é como se fossem aplicativos no nosso telemóvel. Eu tenho o Android ou eu tenho o iOS, mas dependendo dos aplicativos que eu instalo, eu mudo completamente a minha experiência usando aquele aparelho. Se eu gosto de jogos, eu instalo jogos. Se eu gosto de música, eu instalo Spotify. Se eu gosto de vídeo, eu instalo YouTube. Se eu gosto de fotografia, eu instalo um software para edição de fotos e assim por diante, tá? E o legal do WordPress é que, como ele é uma ferramenta open source, desculpa, nós temos uma. Deixa eu só fechar o meu stories aqui. Pronto. É, eu, se eu tenho perdi o que eu estava falando, mas pronto. O WordPress, ele tem essa possibilidade de resolver as necessidades de acordo com o que eu preciso, né? Se eu tenho um site que preciso de e-commerce, eu consigo
fazer com WordPress. Se eu tenho um site que precisa ser de agendamento de consultas, eu consigo fazer com WordPress. Se eu tenho um site que precisa ser um blog, ou uma enciclopédia, ou um portal de notícias, eu consigo fazer com o WordPress. Ele é muito versátil. Ah, perdão, está falando da comunidade. A comunidade dos desenvolvedores, pelo fato dele ser open source, como a grande maioria das tecnologias open source, o que significa isso? O código é livre, é gratuito, é disponibilizado para todos, o código fonte, faz com que essa comunidade gere muito conteúdo. Então, você tem uma dúvida de fazer algo no WordPress, basta ir até o YouTube ou no Google e procurar isso, que possivelmente eu vou achar um resultado muito interessante. Porque essa própria comunidade se retroalimenta e eles conhecem os problemas que ele pode oferecer. Ele passa por atualizações constantes, enfim. WordPress, gente, WordPress é amor, né? Porque não importa se é um site one page, né, com uma totalmente limpo, rápido, etc, e clean, de uma página, ou se é um grande portal, o WordPress vai suportar esse tipo de conteúdo, né? Então, pelo fato de ter essa flexibilidade e robustez ao mesmo tempo, para mim, hoje, é a melhor plataforma de desenvolvimento web que existe, tá? Acho que vai demorar, inclusive, para ter alguma tecnologia que chegue perto do que o WordPress é capaz de fazer. Claro, é a minha opinião, né, enquanto profissional. Existem outras, né, e talvez existam profissionais que discordem do que estamos falando aqui. Mas o ponto é que vale a pena, né, conhecer melhor as funcionalidades dessa ferramenta, né, e buscar, né, caso, eu preciso fazer um site, eu vou atualizar meu site, então eu vou usar o WordPress. Por quê? Depois que ele é desenvolvido, e há um custo, né, seja de tempo ou seja monetário, para ele ser desenvolvido e deixar o site pronto, funcionando. Mas depois disso, o painel do WordPress, e aí vai variar conforme o tema que é utilizado também, mas no geral, o painel do WordPress tem um login e senha que o próprio dono do site consegue entrar e fazer atualizações, fazer postagens, mudar algum tipo de conteúdo sem ter que digitar uma linha de código. Então, depois que ele está configurado, ele funciona como se fosse aquele Wix que a gente estava vendo, de arrastar e soltar, de colocar os conteúdos e não ter que necessariamente ficar olhando o código ali das coisas. Tá? Por isso que é relevante, né? Porque faz sentido se formos parar para ver. Quando eu pago por um serviço, mas depois eu tenho uma capacidade, como posso dizer, uma autonomia, essa é a palavra, uma autonomia para mexer no meu site, sem precisar de um desenvolvedor toda vez que eu preciso, ele se paga, né? Então, se a gente colocar na ponta do lápis aí, vamos dizer que custe 800 euros o desenvolvimento de um site em WordPress. Um site simples, né? Vai custar mais ou menos isso, né? 800 euros mais 50 euros por mês. Então, estamos falando aí de mais ou menos 850 euros. Ok. 850 euros no primeiro ano, né? No segundo ano, virou 900, porque no segundo ano só tem o custo do servidor, né? No terceiro ano, virou 950, e no quarto ano, virou 1.000. Então, eu gastei 1.000 euros em 4 anos, né? O Wix, ok? O Wix custa mais ou menos 360 euros por ano. Eu não tenho o custo da hospedagem, mas então eu tenho 360 mais 360 já dá 720, né? Em 4 anos, então estamos falando de 1.440. Ou seja, num período relativamente curto, eu já gastei quase 50% a mais com o Wix. E se a gente multiplicar isso por 10 anos, claro que o WordPress vai precisar, às vezes, de uma repaginada, ele vai precisar de uma manutenção, mas então, no longo prazo, ferramentas como o Wix saem mais caras, é um fato, tá? Mas, mais uma vez, é da gente entender a nossa necessidade. Não estou falando que são melhores ou piores, mas estou mostrando os fatos aqui de que vale muito mais a pena isso, porque a gente pagou um desenvolvimento bom numa empresa para fazer, né? E a gente tem que manter esse site online. O domínio eu não coloquei na conta, porque o domínio tem que pagar em ambos, né? Tem que pagar tanto para o WordPress
ou para o Wix, ou para qualquer uma dessas ferramentas que fazem páginas aí, etc. Mas, tecnologias à parte, né? Não importa a tecnologia que estamos usando, nós temos algumas necessidades, né? Ou algumas funcionalidades que é bom que os nossos sites, que o nosso website tenha. Antes da gente entrar nessa parte, que já estamos caminhando para o final aqui praticamente, alguém tem alguma dúvida ou gostaria de pontuar alguma coisa? Os nossos queridos e queridas participantes aí, Raquel, Filipa, Patrícia, Alexandre, deixa eu ver quem mais tem aqui conosco hoje, a Tereza, ou posso continuar? Vamos aproveitar para tirar dúvidas, Malta. Eu acho que é importante. Não sei se eu estou falando muito também, né? Estou chateando vocês. A Raquel disse que está sem dúvidas, e a Patrícia também disse que, por enquanto, está sem dúvidas. Bom, não sei se eu fico feliz que sou um bom professor ou se eu fico triste que ninguém está prestando atenção, não é? As brincadeiras à parte. Olha, a Filipa mandou aqui que experimentou fazer um portfólio no Wix, mas teve alguma dificuldade. Sobre o WordPress, ela utilizou uma cadeira da universidade e achou um pouco complicado. Sim, Filipe, tem uma curva de aprendizado grande, tá? O Wix vai ser mais fácil nesse sentido, mas é algo que vale a pena, às vezes, fazer um primeiro como um teste. Ou então, né, se a minha empresa tiver necessidade, trabalhar com um desenvolvedor parceiro. Né? A Filipa trabalha com marketing, né? Digamos que ela seja uma consultora. E aí ela vai até uma empresa, atende, e essa empresa ela vê que tem a necessidade de um site. Ela pode falar, olha, vamos fazer um site WordPress? E aí a Filipa não tem que necessariamente aprender o WordPress. Ela subcontrata alguém que sabe fazer muito bem, um freelancer, e acompanha isso. Então, sabendo o mínimo, ela já sabe o que ela pode exigir desse profissional para entregar um bom trabalho, né? Isso que é o legal, né? A gente tem uma visão um pouco mais generalista, mas conhecer um pouco de tudo que é possível, porque a gente não precisa necessariamente passar por essa curva de aprendizagem. O mesmo vale para o empreendedor. Ele fala, eu vou ter que aprender a usar o Wix, tem uma curva de aprendizagem. O WordPress eu não vou nem me meter a aprender, porque vai alguns anos, talvez, para aprender a usar. Mas, se eu contrato alguém, eu estou tocando meu negócio, eu não tenho que me preocupar com isso. O Gage vai entregar o site pronto, na teoria, né? Então, é um ponto para a gente pensar. O Alexandre ele disse que está a ser muito elucidativo. Obrigado, obrigado. A Raquel falou que experimentou fazer um site no Wix com o Shopify e no Shopify e achou o Shopify mais intuitivo. Shopify é loja, né? Shopify é meio que para configurar sua loja, deixar ela funcionando, né? E isso é um ponto também para quem tem loja. Não necessariamente a pessoa precisa investir rios de dinheiro num site. Ferramentas como Shopify, loja integrada, etc, etc, eles fornecem, claro, tem um custo, mas eles fornecem já o ambiente para pagamento, seguro, o cálculo de frete, que é algo muito relevante, mas, mais uma vez, tudo isso eu consigo fazer no WordPress, mas depende de um desenvolvimento um pouco mais refinado. Nessas plataformas é tudo meio que pronto, eu só preciso colocar lá o peso da mercadoria e o meu código postal, que ele já vai calcular automaticamente o frete e tal, tal, tal. Então acaba sendo mais intuitivo nesse sentido. O Alexandre falou que já experimentou qualquer uma das ferramentas. Umas são mais fáceis que outras. No entanto, partilha da opinião do Luiz, que o WordPress é o melhor. Muito bem, Alexandre. Muito bem. Mas sim, ele é o melhor. Imagine que ele dá mais trabalho para configurar, né? Mas ele fica muito mais personalizado, né? E ele tem, como nesse meme que eu coloquei aqui do lado, né? Ele tem endless possibility, né? É, o céu é o limite quando a gente fala de WordPress, a gente consegue fazer o projeto que for lá dentro, ok? Inclusive e-commerce, né? Como falamos aqui há pouco. Mas legal, olha, a Filipa falou, penso que tem que saber fazer tudo. Então, nem sempre, Filipa, nem sempre, né? Às vezes você só tem que saber ter uma rede de profissionais boa. E pensa comigo, Filipa pegou um cliente, esse cliente precisa de uma identidade visual,
esse cliente precisa de toda a papelaria, né, cartão de visita, manual de marca, brindes, etc. Ele precisa de um site e ele precisa, por exemplo, de um vídeo institucional. Mas digamos que a Filipa saiba editar vídeo, um exemplo, tá? Poxa, ela vai ter que aprender todas essas outras coisas, esse cliente vai ficar caro demais. Então é muito mais fácil ela trabalhar com parceiros, que ela fala, olha, cria para mim a identidade visual e os brindes, e o outro gajo cria para mim o site, e paga um pouco para eles, e ela vai ter menos dor de cabeça, ela provavelmente vai entregar algo mais profissional, e ela vai estar supervisionando isso, porque sabendo um pouco, ela sabe o que ela deve esperar das entregas, né? Então, o papel do profissional de marketing, quando eu falo de ser holístico, é isso, é dele ter essa visão um pouco mais generalista, mas entendendo um pouquinho de cada coisa, tá? Claro que cada um pode, né, se especializar em algum tema. Mas eu, por exemplo, me considero um profissional de marketing generalista. Eu entendo um pouquinho de cada coisa e não necessariamente um montão de algo em específico. Tirando o branding, que eu gosto bastante, me interesso muito por esse tema. Mas, enfim, em contrapartida, eu consigo facilmente gerenciar uma operação de marketing, porque eu sei exatamente os profissionais que eu preciso ter do meu lado para fazer isso acontecer. Mas, né, isso falando especificamente de carreira, foge um pouco aqui do tema do nosso encontro. Vamos continuar aqui, então, como eu dizia, importante, não importa a tecnologia que eu use para o meu site, né, é importante que eu tenha formas de captar leads, né, e aí eu vou ter um profissional ou pelo menos alguém que dedique parte do seu tempo para criar fluxos, né? Como eu disse lá no nosso site, tinha um form, aquele form é um fluxo de lead, tá? Mais uma vez, não vamos tentar vender nada para vocês, pelo menos quem sabe no futuro, né? Mas brincadeiras à parte, é o mesmo princípio. Entraram no funil, veja, nós tivemos vários inscritos, se eu não me engano, 20 participaram da primeira aula, uns 10 ou 12 participaram ontem, e hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, é um funil. Cada hora ele vai ficando mais estreito. Nessa mesma métrica, se tivesse 1.000 pessoas feito o cadastro, nós teríamos, sei lá, é, 500 que entraram, né? E hoje aqui teria umas 100, né? Seguindo esse mesmo padrão, né? Então, é mais ou menos isso, né? Mas o lead, de uma maneira geral, nós temos a importância de, depois de captá-lo, nutri-lo. Não adianta simplesmente, primeiro que ninguém vai fazer um cadastro no meu site, ou na minha mídia social, ou qualquer lugar, não, ninguém dá o número de telefone ou e-mail de graça, tá? A pessoa só vai pôr se tivermos algo para oferecer em troca. Esse algo, normalmente, é o conteúdo. A pessoa só vai dar de graça se for algo que ela quer muito, tipo assim, eu quero comprar um apartamento. Aí eu entro no site da imobiliária e eu coloco meu e-mail para receber informação de venda. Mas fora isso, eu preciso dar algo em troca para ter o e-mail, para ter o contato dessa pessoa, porque isso é muito valioso. É a moeda social, ok? É, e aí, ah, o CRM, né, que normalmente é uma ferramenta que vai nos auxiliar a organizar esse fluxo e essa captação de leads, é uma sigla também, né, para relacionamento, gestão do relacionamento com os clientes. Existem diversos tipos de CRM, a maioria deles são ferramentas que já integram funcionalidades de marketing, tá? Ou de marketing digital, para ser mais específico, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Isso aqui, se eu não me engano, é do Salesforce, esses ícones aqui embaixo, tá? Mas basicamente ele permite ter um rastreio das informações do cliente. Então, o CRM não é só captura de lead, ele mostra pontos de contato daquele cliente com a empresa. Isso funciona muito no comércio, por exemplo. Digamos que eu tenha uma cafeteria, por exemplo. O meu CRM pode estar integrado com o meu caixa, né? E o usuário pode ter algum tipo de cartão, algum tipo que o identifique, igual nós temos o cartão do Pingo Doce, do Continente aqui em Portugal. Imagina que toda vez que o usuário faz uma compra, o CRM registra que aquele usuário fez uma compra X, né? Isso é muito... Ou ele fez um site, por exemplo. Mas eu estou falando que isso dá para a gente
transpor para o offline também. Isso é muito interessante. Então, o cliente fez a compra X na minha cafeteria, né? E aí eu identifico alguns padrões, né? Com o passar do tempo. Aí que a gente utiliza Business Intelligence, por exemplo. Eu tenho essa rede de pessoas cadastradas, né? De clientes, e eu sei que o José da Silva gosta de tomar cappuccino, por exemplo. Todo dia ele toma um. Ou a cada sexta-feira ele vai e toma um gelado. Ou aí quando eu consigo identificar, é claro, isso é um nível muito refinado de CRM, mas quando eu consigo retirar essas informações e identificar esses padrões, eu posso chegar para o José da Silva e oferecer um desconto para ele no sorvete, no gelado. Ou eu posso ainda falar, olha, José, o senhor tomou hoje o seu centésimo cappuccino conosco. E por isso nós vamos fazer uma festa aqui para o senhor. Né? Fala, meu Deus, fazer uma festa para o cliente? Não, fazer um bolo, né? Cortar um cupcake ali para ele. No caso de uma cafeteria, isso quase não tem custo. Imagina o tanto de valor que isso não gera para um cliente. Imagina a empresa ter um nível de cuidado e de rastreio para entender que ele está tomando o centésimo cappuccino dele na sua cafeteria, né? A boa notícia é que dá para fazer isso gastando pouco, né? Basta ter boa vontade, basta configurar corretamente uma ferramenta de CRM, tá? Pensei que tinha mais comentário aqui. Acho que não, acho que só tem alguém digitando. Vamos lá, fiquem à vontade, malta. Vão mandando aí que eu vou vendo aqui as perguntas e vou respondendo a todos, né? Mas o que eu quero dizer é: imaginem ter esse tipo de experiência. Imaginem chegar num lugar que está acostumado a fazer o ginásio, ok? E aí, num belo dia, que nem faz ideia disso, mas a academia chega e te entrega um kit com um squeeze, uma mochila e uma mensagem falando: Parabéns, fulano, acabou de completar o seu milésimo dia de treino conosco. Estamos juntos há 1000 dias treinando. É, olha que legal. E dá para fazer isso? Dá, nós temos um controle de acesso no ginásio. É só integrar isso com o nosso CRM, né? Então, coisas desse tipo não tem custo praticamente. E vão fazer, lembra da NPS? Vão fazer com que a nota desse gás na NPS seja 11, não seja nem 10. Extrapole qualquer tipo de satisfação que ele vai ter com a marca. Coisas pequenas, não é? Mas por que as empresas não fazem isso? Né? Não sei também, né? Por falta de tempo, talvez, ou até de conhecimento, tá? A Filipa mandou aqui que ela estudou CRM, também é algo que despertou bastante atenção. Gerir clientes é importante. É exatamente o que eu estava falando, é deixar de lado. E não só das mais pequenas, Filipa, as grandes também. Dificilmente vemos uma empresa que está empenhada em entender o fluxo e o processo para fidelizar o cliente. Voltando na métrica que eu falei de LTV, Lifetime Value. Isso é muito importante. Isso é uma métrica que tem um valor imenso e as organizações não se importam, elas só se importam com novos entrantes. Novos entrantes. Telecom. Se ligar agora para qualquer uma das telecoms aqui de Portugal, daqui meia hora o técnico está instalando, né, a internet aqui para mim, ou a televisão. E eu ainda ganho uma TV de 32 polegadas, ou então um aspirador robô, ou uma soundbar, ou qualquer coisa do tipo, para me fidelizarem por 2 anos e, muito bem, assino o contrato, obrigado, tchau. Esquecem que eu existo, só vamos mandar a fatura, ou então já está no débito direto e pronto. Só vão lembrar que o Luiz existe daqui mais ou menos 22 meses, que é quando a minha fidelidade acaba, e eles vão tentar me oferecer alguma coisa. Por quê? Né? Por quê? Por que não tem um cuidado maior? Por que quando eu tenho um problema na minha internet, isso não é solucionado com a mesma urgência que é para me transformar em um novo cliente? Né? Claro, são regras de negócio, né? E as empresas precisam rodar com uma margem às vezes mais baixa, às vezes não tem pessoal suficiente para lidar com isso, mas o ponto é, se tivesse clientes que estão tão satisfeitos, elas não teriam que se preocupar em fidelizar novos daqui 2 anos, né? Em refidelizar, quer dizer, daqui 2 anos, porque eu ia ficar o resto da minha vida, né? Então é só um exemplo que eu estou dando aqui. É algo muito difícil. É... Chegaram mais pessoas aqui. Bem-vindo, Milton. A Filipa também falou que nós, enquanto clientes, né, temos um afeto maior por empresas que utilizam essas ferramentas e lembram de nós. Exato, é muito legal, por mais que, é ok,
não faz mal, não é algo que, meu Deus do céu, mas eu fico feliz quando uma loja de roupa ou uma loja menor, alguma coisa assim, me liga e me dá os parabéns, né? Poxa, eu fiz um cadastro, eu tenho eles têm a data do meu aniversário, né? É interessante, né? Ou receber um e-mail com um desconto, falar, olha, seu aniversário, tá aqui, 10% de desconto. Talvez isso vai virar uma compra, né? Talvez isso vai virar uma conversão. Então, CRM é imprescindível para conseguirmos um nível de satisfação interessante. E temos que tirar aquela ótica de que o CRM é para as grandes empresas, né, para quem tem grandes orçamentos. Não, nós conseguimos ter plataformas boas, robustas de CRM, se não gratuitas, pagando muito pouco, né? Existem as gratuitas, mas normalmente vai ter algum tipo de limitação, algum tipo de marca d'água, mas nós conseguimos fazer pagando pouco, vamos dizer assim, ter algumas funcionalidades muito legais de disparo de e-mail, automação, mas não só, mas também entender esses padrões, né? Entender os pontos de contato do cliente com a marca, rastrear isso de uma maneira inteligente, eficiente e usar isso a favor da marca, ok? É, Algumas plataformas, então, de CRM, né? Dessa vez eu não vou abrir aqui, mas assim, essas são algumas, tá? Quem quiser dar um print screen aí para acompanhar e depois buscá-las, né? O HubSpot é a principal e, na minha opinião, é a melhor. Eu sou pragmático, tá, malta? Para ter ideia do quanto isso é legal, o HubSpot, o Brian Halligan, né, que é um cara sensacional, e o Dharmesh Shah, eles são sócios, né, são os fundadores do HubSpot. E eles são os caras que criaram o termo inbound marketing, tá? Pronto, não precisa dizer mais nada, né? Eu tive a oportunidade de palestrar num lugar, e eu não dividi palco, mas assim, palestrei no mesmo evento que estava o Brian Halligan. Eu fui para falar de inbound marketing e o cara que criou o termo também estava no mesmo evento. Foi na Universidade de British Columbia, em Vancouver, né, no Canadá. É, então, assim, foi uma experiência incrível, né? Eu tive a oportunidade de trocar duas palavrinhas ali com ele, 5 minutinhos, e, sim, o HubSpot foi a primeira ferramenta e, para mim, ainda é a melhor. Eu não conheço todas? Não conheço todas, né? Mas eles são extremamente estáveis, robustos e oferecem uma grande gama. O único problema do HubSpot é que ele é caro. O CRM do HubSpot é gratuito, mas só o CRM, só a parte de eu colocar os meus clientes e geri-los enquanto uma lista, tá? Funciona melhor do que ter um Excel, porque eu consigo colocar vários usuários com níveis diferentes e tal. Mas as plataformas de marketing, de automação do HubSpot, elas são pagas. Começa com 50 euros e depois já passa para 800, o próximo tier, né, o próximo plano por mês. É bem caro. Mas 50 euros é algo que dá para ter acesso à maioria das funcionalidades. Mas pronto, o CRM do HubSpot é gratuito, tá? E aí existem outras ferramentas. O Mailchimp é muito mais voltado para e-mail marketing, é excelente também, funciona bem. Nós temos Salesforce, que é gigante, né? Foi comprada pela Microsoft, inclusive, ActiveCampaign, Pardot, Infusionsoft e diversos outros que disparam e-mails e costumam ter o mesmo tipo de funcionalidade. Eu brinco, eu falo, todos copiam o HubSpot, né, no fim das contas. Então, todos vão entregar alguma coisa minimamente parecida, tá? Bom, para finalizar, né, nós temos alguns poucos slides aqui antes de acabar, mas eu queria mostrar um case que é antigo já, mas que eu acho que é muito interessante, que é literalmente uma prova de que quando somos gentis, né, e quando fazemos o que a gente gosta, fazemos com amor e, principalmente, ah, criamos experiências positivas para o nosso público, nós podemos ter resultados surpreendentes. Esse print aqui é de uma loja do Brasil. No Brasil é muito comum
Existe uma avenida chamada Santa Ifigênia, é um exemplo, né? Que existem várias galerias, e nessas galerias, tá vendo? Essa primeira foto aqui, ó, que tem loja 2, aí do lado já é uma outra, do lado já é outra, do lado já é outra. É muito comum esse tipo de galeria em algumas ruas do Brasil, no São Paulo, no Rio de Janeiro, etc., né? É, E aí o que aconteceu é esse camarada que está aí na matéria da exame, né? Alguém chegou e falou, chegou com um iPhone, ele tem uma banquinha, tá vendo? É ridículo, olha o tamanho, né? É muito pequena, né? Que faz manutenção em iPhone. E chegou uma pessoa lá e falou, olha, eu tô com esse problema aqui no meu iPhone, alguma coisa não tá carregando, não sei o que, alguma coisa assim. E o camarada abriu e falou: Ah, tá, isso aqui na verdade era só uma poeira, alguma coisa que estava aqui. Fechou, entregou, falou: Quanto custa? Ele falou: Não, eu não vou te cobrar nada, não. Ele falou: Nossa, eu fui numa autorizada da Apple, um negócio assim, eu me cobrar R$ 400 para arrumar isso. Você não vai cobrar nada mesmo? Ele falou: Não, não me custou nada fazer isso, tá bom. Depois faz um post na mídia social falando para as pessoas virem na minha barraquinha. E a pessoa de fato fez a postagem esse cliente, né, que não é bem um cliente, mas como ele era alguém que tinha... Opa, mutei aqui sem querer. Como ele era alguém que tinha muitos seguidores e também como essa postagem acabou viralizando, isso aqui é tipo 2, 3 dias depois na barraquinha, essa foto aqui na barraquinha de iPhone, do rei do iPhone, né? Ou seja, ele teve tanto cliente, né? Isso aqui é só as pessoas para ele na tenda dele, né? Ele ganhou tanto cliente na barraquinha dele, que ele não conseguiu dar conta de atender, né? Isso porque ele fez uma gentileza, ele nem estava fazendo uma estratégia de marketing, ele só estava fazendo o que a empresa dele faz e falou: olha, isso aqui eu não preciso cobrar, né? É uma gentileza. E o que que ele está fazendo aqui? Inbound marketing. Ele gerou valor para esse. Mesmo que esse gajo que ele arrumou não fosse ninguém, ou não postasse nada em rede social nenhuma, ele ia ter despertado uma simpatia por essa pessoa que quando o iPhone dele quebrasse, ou do pai dele, ou da filha dele, ele ia levar lá. Não ia nem querer saber o preço, ele ia falar: esse cara me ajudou, esse cara é bom. Eu trabalho aqui perto, ele já arrumou para mim, eu sei que ele não vai me enganar, querendo vender peça que não existe, pronto, e é isso. Né? Então, assim, tenham esse exemplo em mente, né, para os empreendedores, empreendedoras, profissionais de marketing, estudantes que estão aqui, né, ofereçam valor, né, façam as coisas de coração, né, e com certeza o retorno disso virá de uma maneira bem interessante, tá? Para finalizar, então, alguns tópicos-chave aqui, tentando resumir tudo que a gente viu ao longo desses 3 dias, que foi uma jornada, pelo menos para mim, muito significativa, né? Marketing, ou marketing digital, né, mais especificamente, é uma ferramenta muito importante para impulsionar os negócios, né? Nós precisamos ah, estar online, né? Nós não temos mais essa opção. A empresa vai estar no meio online, porque mesmo que eu não tenha site, não tenha mídia social, não tenha nada, um cliente insatisfeito vai dar um jeito de falar mal da minha empresa. Se eu estou online, eu pelo menos consigo controlar minimamente essa situação, né? De maneira geral, quando eu crio algumas estratégias, eu consigo alcançar um público que faça sentido para a minha marca, especialmente se eu trabalho com nichos, eu consigo atuar em comunidades muito específicas, seja fazendo anúncios, como vimos no Facebook, ou seja, criando um conteúdo para uma estratégia de inbound marketing, né? E eu construo a reputação, né? Eu construo a presença da minha empresa de uma maneira perene, de uma maneira sólida, que melhora a reputação da minha marca, né? É, o conteúdo é a chave para isso tudo, para eu conseguir gerar essa empatia, né, do meu cliente ou cliente potencial e para eu poder alcançar um número maior de pessoas. Os blogs, nesse sentido, vão ser brutais, tá? Para eu poder gerar um conteúdo que seja relevante, recorrente, né, e de qualidade, ok? Faz com que o meu site, uma vez que o site esteja pronto, seja encontrado com mais facilidade, né? As redes sociais também não ficam atrás, elas permitem criar um relacionamento muito mais humano com os meus clientes em potencial. E o e-mail marketing é uma ferramenta de contato, é uma ferramenta que depois que eu tenho autorização e o e-mail do meu público, eu consigo começar a criar algum tipo de relacionamento com ele através do e-mail, né?
E criando uma comunicação que seja amarrada, muito bem, conhecer daquelas premissas do marketing, o composto de marketing, os 4Ps, ter uma análise SWOT coerente, sabendo, de repente, onde o meu produto ou o meu serviço se encontra dentro de uma matriz BCG e coisas do gênero, vão fazer que a minha comunicação esteja amarrada, né, com o que eu entrego. E dessa forma, eu fidelizo os meus clientes porque eu estou muito condizente com o que a minha marca é, com o que ela acredita, né? E por fim, né, o website é, eu acho que a cola para deixar tudo isso no lugar, né? Ele vai fazer com que as pessoas entendam que é minha empresa, quais serviços ela oferece, ou produtos, etc., né? Onde ela está, quais são os contatos, como ele faz para nos encontrar, né? E de uma forma geral, estar online é passar por um processo de transformação digital, né, como um todo. Como eu disse, o exemplo de não adianta só ter um site, o ideal é que eu pegue o meu CRM e converta ele para, por exemplo, já tenho o meu software de vendas, né, no meu mercado, no meu supermercado. Eu posso, de certa forma, conectar isso com o serviço online para ter otimizações e cada vez mais, né? Por fim, mesmo para finalizar, é, pense que tudo funciona, né, em harmonia como um todo. Dá para eu ter só uma página no Facebook ou no Instagram e não querer mais nada? Dá. Dá para eu ter só o site e não ter mídia social? Dá também. Dá para eu ter só o CRM e não pensar em mais nenhuma prática? Dá também. Mas quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, as coisas ficam bem mais interessantes, né? É, é isso, né, que tínhamos aqui em linhas gerais para passar. Como eu disse, hoje foi dimensionado ali para termos um espaço para batermos um papo mesmo, tirarmos uma dúvida. E no mais, eu gostava de agradecer mais uma vez a presença de todos, guerreiras e guerreiros aqui que ficaram até o final aguentando o professor. É, espero que tenha sido produtivo, né? Eu sei que tem pessoas aqui que são da área, então que talvez já viram muitas coisas que já conheciam, né? E às vezes fica um pouco redundante, mas a ideia disso foi mesmo gerar algum tipo de sensibilização para que percebam que existem muitas coisas no marketing, muitas linhas, muitas frentes, muito o que investir para uma empresa que acho mais importante não importa o porte nem o segmento, é possível estar no meio online, é possível fazer muitas coisas legais, tá? Então eu agradeço, né, o empenho aqui de cada um. O Tomás aqui, nossa equipe de marketing também vai entrar em contato ao longo dos próximos dias para talvez confirmar algum dado ou alguma coisa assim para enviar o certificado dos participantes, tá? Assim como iremos enviar também as gravações para quem quiser rever esse conteúdo, ou quem tiver perdido algum dia, né? Mas esse eu acho que não é um adeus, é um até breve, né? Foi muito bom estar com todos. Alguns aqui eu conheço, como é o caso da Raquel, né? Foi minha aluna, né? E pronto. Agora, de verdade, quem obviamente tiver seus compromissos, fique à vontade, né? Para sair da sessão. Mas nós podíamos aproveitar esse tempo aqui para bater um papo, ligarmos o microfone, ou então conversarmos aqui pelo chat. Eu, o Tomás, da equipe VFR, aqui nós estamos à disposição, ok? Temos algumas interações aqui. A Patrícia disse que adorou, muito obrigado. Eu que agradeço, Patrícia. É, a Filipa, apesar de ser da área, essas aulas ajudam sempre a consolidar as informações. Aprendi também muitas coisas. Obrigado pela partilha de conhecimentos. Que bom. Eu fico feliz também, Filipa. As duas são Medeiros Batista, são irmãs ou é uma coincidência? São parentes? Depois me falem. A Raquel, querida Raquel, ótimo, né? Que bom que ficou feliz. Fico feliz que tenha aí suprido as suas expectativas. Uau! Irmãs gêmeas. Ah, não, vocês vão ter que ligar a câmera agora para eu ver isso, gente. Irmãs gêmeas, que legal, que legal. Eu fico imaginando se eu tivesse um irmão gêmeo, tanto de peças que eu não ia ter pregado nas pessoas, em professores, em coisas do tipo. Mas pronto.
Ah, olha, Alexandre também ligou a câmera aí, muito bom. Prazer conhecer o Alexandre, obrigado pela participação, né? Olha, foto então, eu acho que tá sem áudio, Alexandre. Deixa eu ver se não é o meu áudio aqui. Não, o meu áudio está funcionando. Olha, Tereza, Filipa, Patrícia, Raquel, Vanessa, se quiserem abrir as câmeras aí. Ahá, Filipa abriu a câmera. O Alexandre também. Ah, vamos ver, a Patrícia abriu, vamos ver agora se são gêmeas mesmo. Meu Deus! Que legal! Eu se desse aula para vocês, Malta, vocês iam pregar muitas peças em mim, vocês iam uma fazer prova no lugar da outra, porque eu não ia mesmo saber quem é quem, viu? Que legal. Olha, gente, obrigado, tá? Mais uma vez, é um prazer. Eu acho que eu enviei o meu LinkedIn ali, não sei se todos já me adicionaram, mas será um prazer, né, adicionar a todos. E eu fico à disposição, eu, Tomás, o restante da equipa da VFR, né, para o que precisarem, né, de nós, sempre podemos bater um papo, tá? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente também já pode encerrar por aqui. Mas, maravilha, obrigado por terem aguentado firmemente esses 3 dias aí do professor falando sem parar. Que bom que foi proveitoso. Para mim foi muito prazer, muito gosto mesmo estar aqui com vocês, tá? E que legal, as duas irmãs aí estudando juntas, né? Isso é muito legal de ver. Parabéns pelo empenho. Esse investimento de tempo, ele com certeza traz resultados, né? Como eu digo para os meus alunos, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa agora, jantando, por exemplo, ou assistindo Netflix, ou dormindo, ou lendo um livro, né? Preferiram estar aqui, né, aprendendo e compartilhando também conosco. Então, obrigado por essa dedicação, por esse investimento de tempo. E é isso, então. Espero poder encontrá-las novamente, seja no LinkedIn, seja para tomarmos um café um dia, vai ser um prazer, ok? Adeus, pessoal. Obrigado por terem comparecido. Muito obrigado. Então, olha, Alexandre, não estamos te ouvindo, não sei o que passa. Só estou vendo sua imagem. Muito obrigado, então, Malta, e nos vemos por aí. Um bom restinho de semana para todos, então. Até logo.